Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do verso 11 ao verso 22, que diz assim: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Queridos, eu tenho compartilhado, tenho procurado fazer uma exposição da carta aos Efésios. Terminamos o capítulo 1 domingo passado, e hoje, na verdade, o capítulo 2, iniciamos o capítulo 2 domingo passado, e hoje vamos encerrar o capítulo 2, Deus assim permitindo nós fazermos isso. Queridos, o que eu quero pensar um pouco, que o próprio texto diz para nós, que você estivesse atento a isso, e você que porventura deve estar assistindo, as bênçãos da redenção em Cristo. Um dos maiores desafios para um pastor de uma igreja, especialmente quando você vai todo domingo pregar quase que a mesma coisa, é um dos maiores desafios, não para você, mas para o pastor da igreja. E isso não é especificamente para o pastor Osias. Qualquer pastor que procura levar com seriedade as Escrituras, procura ser fiel às Escrituras, é um desafio muito grande. Primeiro, ser fiel às Escrituras. Segundo, você trazer uma mensagem todo domingo para a maioria que é crente. A maioria aqui, todo mundo é salvo, não sei do seu coração. Todo mundo aqui praticamente é crente. Se você não é salvo, mas pelo menos você conhece a Bíblia um pouco. Você conhece as Escrituras um pouco. E você ouve isso o tempo todo. Você tem a sua internet da vida, você tem o seu WhatsApp, você tem os YouTubes da vida. Você está cansado de ouvir muita mensagem, mas muita mesmo. Algumas boas, outras nem tanto, outras são péssimas, né? Mas tem gente que ainda consegue assistir essas que são péssimas, né? E aí começa a ter um monte de complicações na mente, a questão doutrinária, e começa a colocar um monte de dúvidas no coração, começa a ter um monte de dúvidas, porque está ouvindo coisas que não deveria ouvir, né? É a questão da maturidade espiritual que a Bíblia ensina, é a questão da maturidade. Se eu sei que aquilo lá não vai me abençoar, por que eu vou assistir? Por que eu vou ouvir? E não é 30 minutos não, queridos. Às vezes é 1 hora.
É 1 hora a pessoa tem a capacidade de ficar ouvindo um monte de abobrinha, biblicamente falando. Não estou exagerando não, queridos. Agora, o texto é muito claro a respeito das bênçãos da redenção em Cristo Jesus. Que redenção é essa? Paulo vai explicar para nós aqui exatamente que redenção é essa, queridos. Na verdade, Paulo está falando aqui de duas coisas bastante objetivas. Ele está falando aqui de judeus e está falando de gentios. Judeus, você sabe o que é judeu? É judeu, que mora lá em Israel atualmente. Mas Paulo está falando dos judeus da sua época, né? Quem são os gentios? Você é um gentio, né? Isso não é palavrão não, viu, irmãos? Isso aí é porque você não é judeu, eu não sou judeu, então somos considerados gentios. Então toda pessoa que não é judia é considerado um gentio, segundo o que Paulo está colocando. Então a palavra de Deus, quando Jesus Cristo veio quebrar, derrubar essa barreira entre judeus e gentios, essa divisão tremenda que havia entre essas duas situações, que o apóstolo Paulo aqui está trabalhando com a igreja dos Efésios, exatamente essa questão. Primeira lição que eu quero trazer para nós aqui, amados, é que a reconciliação que Deus fez em Cristo Jesus entre judeus e gentios. Primeiro, o apóstolo Paulo, ele conhecia muito bem essa questão na sua própria vida, queridos. Primeiro, porque ele era judeu. Ele fala que ele era ele era descendente da tribo de Benjamim. Você vai ver isso no livro de Atos, você vai ver isso em alguns testemunhos nas suas cartas que ele fala a esse respeito. Ele sabia muito que era difícil realmente a relação de judeu e gentio, porque ele era um próprio judeu. Lembra daquela situação de que quando ele vai para Damasco, antes dele ter um encontro com Cristo Jesus, lá na estrada de Damasco, que o Senhor Jesus Cristo fala com ele, mostra para ele a realidade do caminho da salvação, porque Paulo, sendo um judeu, sendo um fariseu por excelência na época, ele entendia que ele estava correto, né? Estevão, por exemplo, que foi um diácono precioso no Novo Testamento, lá no capítulo 6 de Atos, Estevão foi apedrejado, né? E Saulo ainda não se chamava o nome dele de Paulo, né? Ele consentiu, a palavra consentir ali, a ideia que dá que ele aprovou ali, ele fazia parte de um grupo ali de autoridade da época, mesmo Saulo sendo um jovem, ele consentiu, ele aprovou ali o assassinato de Estevão, que foi apedrejado, né? Eu creio que esse é um dos maiores problemas na vida do apóstolo Paulo, depois que ele entregou a vida para o Senhor Jesus Cristo. Com certeza Satanás usou muito isso para acusá-lo muitas vezes, de dizer: olha, que apóstolo é você, meu filho, olha o que você fez lá no passado, né? Como é que você vem falar agora que você é isso, que você é aquilo? O diabo faz isso o tempo todo, com você e comigo, né? Você não é crente? Você não diz que é salvo em Jesus? Olha o pecado que você tem na sua vida aí. Olha o problema da sua vida aí. Olha o quebra-pau que você teve na sua igreja, na sua casa hoje aí. Percebe? A Bíblia fala que ele é o nosso acusador dia e noite diante de Deus. A função dele é acusar. E o mais triste é que há pessoas que conhecem a Jesus nas nossas igrejas e usam exatamente essa atitude diabólica de Satanás, de estar acusando A, acusando B, etc, etc, etc. Isso é diabólico, queridos, isso não é de Deus, pode ter certeza disso. Paulo sabia muito bem o que é essa questão da relação judeu e gentio, porque ele enfrentou esse problema muito sério. Os cristãos judeus, aqueles judeus que haviam se convertido, eles se mostravam relutantes em admitir de qualquer outra pessoa, de outra nação, fizesse parte da igreja, a não ser que você faça parte do judaísmo, isto é, você precisa ser circuncidado, você precisa cumprir a lei de Moisés,
Aí, para você entender isso melhor, que eu não vou expor aqui, porque o tempo não é possível, mas eu sugiro você ler a carta aos Gálatas nesta semana, como meditação para a sua própria vida. Você vai ver que Paulo escreve aos Gálatas, aos crentes aos Gálatas, exatamente falando sobre essa questão. Logo lá no primeiro capítulo de Gálatas, Paulo vai dizer o que para a igreja? Admira-me que tão depressa vocês passaram para um outro evangelho. E ele vai dizer que não existe um outro evangelho. Mas o outro evangelho que os judaizantes estavam dizendo o que era, é que para que você pudesse ser salvo, literalmente era isso, em poucas palavras, você precisa circuncidar e cumprir a lei de Moisés. Aí Paulo viu o perigo que a igreja estava correndo. E ele escreve esta carta, doutrinando, ensinando a igreja, não. Aí ele vai dizer o que nesse primeiro capítulo de Gálatas, aos Gálatas? Eu digo para vocês, Paulo falando, mesmo que nós, um anjo que venha do céu, vos pregue um evangelho que vá além daquele que eu tenho pregado, seja anátema, seja rejeitado, seja amaldiçoado. A palavra anátema tem esses dois sentidos. Então, amados, e hoje a gente percebe muito isso, amados. A gente percebe muito isso, pessoas que pregam o evangelho, mas não pregam o evangelho genuíno da cruz de Cristo. Prega o evangelho, vírgula, mais alguma coisa. Você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, você precisa dar isso, você precisa, enfim, é um monte de coisas, esquecendo o que Jesus Cristo já fez por nós. É isso que Paulo está trabalhando aqui com esta igreja preciosa, esses crentes aqui em Éfeso. Amados, a maior parte dos leitores originais do apóstolo Paulo eram gentios. Tanto é que esta carta aqui que ele escreve é para os gentios, para crentes em Cristo Jesus, né? O apóstolo está lembrando da situação destes irmãos em Cristo, está lembrando o quê? Olha antes como vocês eram. Paulo diz aqui, olha o texto, olha lá, verso 12. Primeiro o verso 11, a primeira parte do verso 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios, lá no passado. Aí o verso 12. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então Paulo está lembrando a eles, olha, vocês eram dessa forma. Era assim que vocês viviam. Aí Paulo vai trabalhando com essa igreja, dizendo o que Jesus Cristo fez na vida deles. Separados da comunidade de Israel, amados. Deus, no Antigo Testamento, fez uma aliança com a nação de Israel e governava esse estado diretamente. Aqueles que não eram judeus eram estrangeiros, não tendo esperança e sem Deus, só podiam tomar conhecimento da aliança e das promessas do Senhor através de quem? Presta bem atenção nisso, meu querido irmão. Quando Deus escolheu lá no Antigo Testamento Israel, por intermédio de Abraão, que vem toda a história, Deus escolheu essa nação por meio de Abraão, que veio progressivamente até chegar lá os 400 anos de escravidão no Egito. Deus escolheu esse povo para que através deles, ou desse povo, primeiro, que o Messias viesse, e segundo, que todo mundo, presta atenção nisso, todo o mundo glorificasse a Deus, porque há só um Deus, não há outro. Esse é o propósito. Se você for ver o Antigo Testamento, o tempo todo Deus fala isso, o tempo todo. E esse povo foi reprovado. Quando é que eles foram reprovados? Quando você lê o primeiro capítulo do Evangelho de João, o Evangelho que João, o apóstolo, escreveu, o apóstolo chamado apóstolo do amor.
que o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele veio para o que eram os seus, e os seus o quê? Não o receberam, o rejeitaram. Aí quando você lê lá Isaías capítulo 53, você vai ver Isaías já profetizando isso, que ele era desprezado, que ninguém achou nele beleza alguma, de que pelas suas pisaduras nós somos sarados. E assim, Isaías o profeta vai falando a respeito desse Messias maravilhoso. Hoje, não há um Israel especial, queridos, uma nação especial. Quem é que fala isso? Queria que você prestasse atenção nisso, porque hoje a nação de Israel está aí na mídia por causa dessa terrível guerra que lá está acontecendo. Quem é o Israel de Deus hoje, meu querido irmão? A igreja de Cristo Jesus. Se você mostrar na Bíblia que está errado, eu acho que você vai ter uma profunda dificuldade de dizer que o apóstolo Pedro está errado, porque quem diz isso é Pedro. Que nós somos o novo Israel de Deus. Deus não trabalha de uma forma com Israel e trabalha com a igreja de Cristo de outra forma. Não, queridos. Quando Cristo Jesus Cristo veio, ele veio exatamente o que o texto Paulo fala. Ele derrubou a parede de separação. Aonde? Na cruz do Calvário. Hoje, é por isso que os Gideões internacionais trabalham imprimindo vários novos testamentos, entregando os milhares e milhares, e até ali falou de bilhões, né, queridos? Porque é para todos os povos. A salvação não é só para brasileiro. A salvação em Cristo não é só para judeu. A salvação em Cristo são para todos aqueles que confessam que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, que morreu na cruz do Calvário, porque era eu para estar lá. Creia nisso, querido. Essa é a mensagem de salvação, não tem outra. O próprio apóstolo João, na sua primeira carta, vai falar sobre isso. Que nós não podemos pregar outro evangelho a não ser Jesus Cristo, aquele que veio em carne, aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é dele. E aquele que não confessa, nunca conheceu quem é de fato Jesus Cristo. Leia a primeira carta de João e você vai ver isso. Amado, o significado real ou valor da circuncisão foi apagado com a morte de Cristo na cruz. Todavia, os judeus continuam a se gloriar neste sinal externo, enquanto desprezam os demais, inclusive os efésios. E infelizmente até hoje muitos judeus ainda não creem na pessoa de Jesus Cristo como o Novo Testamento ensina. Que tristeza. Estão esperando o Messias. Isso é triste, queridos. Por outro lado, há muitas nações que não creem em Jesus de jeito nenhum. Quando países perseguem a igreja, e alguns países perseguem de uma maneira muito ferrenha. Por quê? Por que que o Brasil está sendo perseguido? Por que que as igrejas evangélicas estão sendo perseguidas? Por que que vários pastores nesse país estão sendo perseguidos? Não é porque eles estão falando coisas erradas. Não é porque eles estão falando coisas que de fato são pervertidos. Porque são ladrões. Nada disso. É porque pregam a palavra de Deus genuína. A palavra simples e pura do Evangelho. Aí o ser humano, para poder não ouvir isso,
as autoridades para não ouvir isso, porque isso dói nos ouvidos. Que eu não posso ter determinados pecados na minha vida, seja eles quais forem. Eu não posso ouvir isso. Então eles tentam oprimir a igreja no Brasil para que a gente não fale. Mas é por causa de Jesus, queridos. É por causa de como eles não têm como matar mais Jesus, né? Eles não creem nessa verdade. Eles querem matar quem? Eu e você, para calar a boca. Para com essa história. Isso é bom para você, para mim não é, e ponto final. Ou eu estou morando na Lua e você está morando em Marte. Queridos, sai fora do assunto não, viu meu irmão? Engano seu. Através da pessoa de Cristo, amados, de seu sacrifício e de sua mediação, é permitido aos pecadores que aproximem-se de Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é esse mesmo Deus, queridos, que diz o texto para nós, que Ele fez a paz. Olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 5, é um capítulo tremendo, que está muito baseado nesse texto que a gente está compartilhando com você. Capítulo 5 de Romanos, apenas o primeiro versículo diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, Paulo, ele fala de que Deus é aquele que fez a paz, que faz a paz, e esta paz vem dele. Ele diz para os apóstolos, lá em João capítulo 14, verso 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Quando é que Jesus fala isso? Quando é que ele fala isso? Ele estava indo para a cruz, amados. Capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, 16 e 17 de João, Jesus está se despedindo dos discípulos, e ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito isso para vocês. E lá no verso 27 ele vai dizer isso: deixo-vos a paz. Queridos, a paz não é isento de guerra não, queridos. A paz não é isento de tribulação. A paz é aquela que Paulo vai dizer para nós nas suas cartas. Ela excede todo o entendimento. É aquela paz que eu tenho, que você tem, produzida por Jesus, que nos momentos de tribulação profunda, o nosso coração está sereno, o nosso coração está firme. Continuamos olhando para o autor e consumador da fé, Jesus. Isso é paz. Por mais tribulação que a gente venha passar, queridos, por mais aflições, Deus, o que Ele promete, Ele cumpre. Ele traz essa paz no coração. Você, por exemplo, que já perdeu na maneira convencional de dizer, né? Porque na verdade eu não perdi meu pai e nem perdi minha mãe, porque eu sei onde eles estão. Tenho certeza que eles estão no céu, então eu não perdi. Mas a gente se convenciona que fulano, a gente perdeu o fulano, né? Mas quando você passou por essa luta difícil, de que alguém muito próximo de você morreu, você se desesperou? Você arrancou os poucos cabelos que você tem? Você ficou triste? Ficou. Você chorou? Chorou. Mas você não perdeu a paz, porque o Espírito Santo não permite isso. É o que Paulo diz:
aqui nesse texto. O Espírito Santo habita em nós. O Senhor Jesus Cristo, se despedindo dos discípulos, lá no capítulo 15 e 16 de João, especificamente no capítulo 16, o próprio Jesus vai dizer o quê? Eu preciso ir embora. Se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo não virá. E quando Ele vir, Ele vai fazer vocês lembrarem de tudo que eu ensinei. Ele vai consolar o coração de vocês. Ele vai estar ao lado de, que a palavra consolador, a ideia é exatamente essa. Estar ao lado, estar junto. E é isso que Deus faz isso o tempo todo na minha vida e na sua vida. E é isso que Paulo está trazendo para esta igreja dos Efésios. Quando eles são gentios, mas são salvos em Cristo Jesus. O primeiro capítulo que nós falamos fala sobre isso. Deus os elegeu para a salvação, para a santificação, para a glória do nosso bondoso Deus. Palavra de Deus nesse texto aqui, a partir do verso 20 desse texto que acabamos de ler, Efésios, capítulo 2, Paulo vai dizer que somos um santuário. Paulo conclui seu argumento ao escrever, verso 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina ou angular, nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amados, é uma das coisas maravilhosas você saber, na graça e na misericórdia de Deus, Deus enviar o Espírito Santo para que Ele esteja conosco até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Concluindo, queridos, capítulo 1 e capítulo 2, nós podemos concluir da seguinte forma: da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, do túmulo para o trono, da separação para a reconciliação. 4 conclusões eu quero trazer para a nossa vida, amados. Primeira delas, Deus em Cristo reconciliou o homem com Deus, é o que o texto diz para nós. Segunda conclusão, por meio de Jesus, tanto judeu como gentio tem o direito de acesso a Deus, só por meio de Jesus. Não há outro meio, não há outro nome, que importa que os homens sejam salvos, Jesus Cristo. Terceira conclusão, a unidade, queridos, não provém da organização de seus ritos, da liturgia, do culto, mas a unidade, ela provém de Cristo Jesus. Por isso que você vai em algumas denominações, até mesmo às vezes presbiteriana, não tem nada a ver com essa liturgia que a gente faz aqui. Tem nada a ver. Tem algumas igrejas presbiterianas que é mais pentecostal do que tradicional, né? E eu já participei, às vezes eu vou em alguns cultos. Ontem mesmo eu fui em Passo Fundo, na organização da igreja presbiteriana em Passo Fundo, com o reverendo Daniel. E a igreja, para mim, é uma igreja liturgicamente, presta atenção nisso, é uma igreja pentecostal. Muitos irmãos pentecostais aqui o sentiram em casa. Eu fiquei aborrecido com isso? Eu não cantei só por causa disso? Não, porque a questão não é a liturgia. Era importante? É. Agora, não é isso que traz unidade, meu querido. O que traz unidade é o Senhor da igreja, Jesus Cristo. Pode ter certeza disso. Quarta conclusão, o Espírito de Cristo, ou o Espírito Santo, habita na igreja, o seu povo, pois somos o seu santuário. Paulo vai falar isso na primeira carta aos Coríntios. 3 aplicações para a nossa vida, queridos. Primeira delas, é uma pergunta, amados, para cada um de nós. Você vive aqui, como diz Paulo aos Efésios, sem Cristo,
separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo? Eu não sei, eu sei da minha vida. Uma segunda pergunta, meu querido irmão, uma segunda aplicação, na verdade. Você já foi reconciliado com Deus em primeiro lugar? Terceira aplicação. Eu vou usar o texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, a parte B. Em nome de Cristo, pois, rogamos que reconcilieis com Deus. Hoje é o dia da salvação. Se você ainda não recebeu isso, que o Espírito Santo, com a sua graça e misericórdia, possa te incomodar essa noite, para que você, em Cristo Jesus, se reconcilie com Deus. Amém?